Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conta Comigo. É sempre uma alegria e você sabe, né? Toda terça-feira a gente tem um encontro marcado aqui no canal do YouTube. Então, 19 horas em ponto. Eu jamais vou deixar você na mão. Então você já sabe que terça-feira, 19 horas, você não deve marcar nada, porque a gente vai estar aqui no nosso estúdio, batendo papo legal, se comunicando, trazendo muita novidade do mercado, trazendo histórias inspiradoras de empreendedores de sucesso e empreendedores também que erraram em algum momento, para que a gente possa ajudar você, que reserva um pouquinho do seu tempo para estar aqui compartilhando conhecimento com a gente. Então, vamos embora. Eu sempre costumo dizer que para a gente começar esse papo, a gente precisa falar um pouquinho do que motivou o nosso projeto. O podcast Conta Comigo, ele nasceu com 3 pilares. Ele nasce com o primeiro pilar, que é o pilar da contabilidade. Conta comigo, contabilidade. Então tem muita contabilidade. A gente mostra que através da contabilidade nós podemos impulsionar e mudar a realidade do teu negócio. Então jamais vamos deixar de falar de contabilidade aqui. A não ser que o tema seja diferente, mas vamos falar sobre contabilidade, até porque eu sou contador de formação, então eu amo contabilidade e entendo que a contabilidade pode transformar sim o seu negócio. Segundo pilar é o pilar do contar história. Então a gente conta muita história bacana, toma muito café aqui nessa mesa legal, a gente compartilha muito sucesso, né? Então contar história. E o terceiro pilar é o pilar do Conta Comigo. Não tem como você chegar em lugar nenhum sozinho, não adianta. Você tem que contar com alguém, você tem que compartilhar com alguém, você tem que ajudar alguém. Então, conta com a gente aqui, a gente conta com você aí e bora-se embora que tem muito assunto. Gente, confesso que eu tô nervoso, né? Esse podcast é especial. O cara que tá aqui comigo é um cara que eu sou fanzaço, é um cara que eu me inspiro muito e eu posso dizer e costumo dizer que entrei na minha formação, né, na faculdade de Ciências Contábeis, ainda perdido, ainda querendo entender o que era contabilidade, se era aquilo mesmo que eu queria, né, muito novo. Então a gente entra meio que perdido, o que é débito, o que é crédito, não é a mesma coisa do banco, enfim. A gente fica com aquela loucura na cabeça, vontade de desistir dava todo dia. E esse professor, esse amigo, esse irmão me inspirou muito, foi um cara que me fez me apaixonar pela contabilidade, aprendi muito com ele, né? Depois de muito trabalho, enfim. E é um cara que, no decorrer da sua história, me inspira mais ainda, é um cara que eu tenho um carinho enorme, independente de onde ele esteja. E aí eu vou começar trazendo um pouquinho sobre o currículo dele. Então se segura aí que é uns 30 minutos só para eu contar. Então ele, que é formado pela UFPB, pós-graduado pela Universidade de Potiguar, formação de profissional coach pelo PSC, pelo Instituto Brasileiro de Coach, lá em 2016. Professor de contabilidade pelo Unipê e pela UESP, ou seja, grandes maiores faculdades e universidades do nosso estado. Diretor da empresa Aztec Group Contadores Associados, ou seja, há mais de 40 anos, mais precisamente 42 anos. Contador eleitoral desde 1989. Irmão, eu nasci em 87, então quando eu estava com 2 anos, o homem estava voando. É uma referência na contabilidade eleitoral. Premiado pela medalha Epitácio Pessoa, ou seja, a maior comenda da Assembleia Legislativa da Paraíba. E ganhou título de cidadão dos municípios de Mamanguape, Itapororoca, Capim, Mataraca, Cuité de Mamanguape, Curral de Cima na Paraíba e Luiz Gomes no Rio Grande do Norte. Vencedor do prêmio Referência Nacional em Qualidade Empresarial em 2015 e pela ANEC em São Paulo. Também ganhou o Prêmio de Excelência em Qualidade do Brasil 2015 pelo Braslíder em São Paulo. Cara, dispensa comentários, né? E não está aqui, mas eu vou complementar. Ocupa agora a cadeira especial que eu vou deixar para ele falar, que eu acho que pode ser ali uma das maiores premiações que ele já recebeu, ele vai dizer. Então eu estou com ele, um cara que é referente, eu não vou rasgar meu elogio não. Meu irmão, eu estou com ele. Neuzomar, seja bem-vindo, meu irmão. Grande mestre. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que nos escutam. É realmente um prazer muito grande nessa noite estar aqui no Conta Comigo, porque não é um local qualquer. Você que ensina
eu ensinei durante 25 anos, você encontrar ex-aluno ocupando o universo contábil nas mais diversas formas que essa profissão se expressa, nos diz alguma coisa do nosso próprio caminho. Então eu me sinto extremamente honrado em poder participar, em poder trazer um pouco da nossa experiência, em poder, de alguma forma, mostrar o garoto que eu sou, o menino que está aqui presente com você, para trazer esses sonhos, para trazer essas vontades, essas paixões que ainda me dominam. Coisa boa, meu amigo. Eu vou tentar fazer o podcast, porque para você que está me assistindo, quando a gente entra na faculdade, Neuzomar, é tudo muito difícil, né? Você busca conhecimento, busca aprendizado, busca referência. Pelo menos no meu tempo, na metade da minha faculdade, eu já fui pai. Então, na metade, meu filho nasceu, as coisas ficaram muito mais difíceis. Então, eu já trabalhava na TV, então ingressar na contabilidade é muito difícil, ganhar experiência é muito... Hoje não, hoje você, no primeiro período, meu amigo, você está empregado e fixo. Naquela época, cara, eu pagava para estagiar. Então, era muito difícil, Neuzomar. Então, estou muito feliz de o senhor estar aqui, saiba disso. Obrigado pelo convite, eu sei que seu tempo é valioso. Então, o senhor está aqui compartilhando um pouquinho da sua história, reservando um pouquinho do seu tempo, veio lá de Mamanguape para cá, prestigiar o nosso podcast. Então, meu irmão, muito obrigado, viu? Muito obrigado, de verdade. Será um prazer grande, porque de alguma forma a gente também aprende na hora em que troca experiências, na hora em que tem a oportunidade de despertar também quem está entrando nessa profissão, as pessoas que estão começando nesse momento. Então, a gente pode sim trazer um alento em demonstrar que é uma profissão que ela pode trazer dignidade, que ela pode trazer sucesso, que ela pode trazer a satisfação de você ter escolhido e saber que isso pode lhe dar tudo o que se espera de que uma profissão possa dar a um profissional, para trazer a ele o sentimento de que foi muito bom ter escolhido. Então, a gente tem que trazer para cada pessoa que almeja um dia fazer contabilidade a expectativa de que isso é possível. Então, essa também a ideia do que nós temos para fazer aqui hoje. Coisa boa. E vamos começar. Tem muita gente que não conhece o senhor, tem muita gente que não sabe quem está aqui comigo. Vamos começar do início. Quem é Neuzomar? Bom, Neuzomar é um garoto do interior, filho de operários, que teve uma infância bastante difícil, como é muito próprio daqueles que vivem uma vida mais simples na periferia, e com uma criação bastante rígida, que a vida toda estudou em escola pública e que logo cedo meu pai me deu a oportunidade de fazer um curso no Senai de torneiro mecânico, porque ele entendia que se eu tivesse uma profissão, eu tinha a oportunidade de sofrer muito menos que ele, eu teria muito mais a oportunidade, me profissionalizando, de ter uma vida mais simples. Então, aos 13 anos e 6 meses, eu iniciei um curso no Senai para a formação de torneiro mecânico, que o natural naquele tempo era formado você ir trabalhar na Companhia de Tecidos Rio Tinto. Então, aos 15 anos, eu terminei o meu curso de torneiro mecânico, só que, ao mesmo tempo, nesse período, me apareceu uma grande oportunidade de ser office boy de um escritório de contabilidade. Então, de repente, essa situação mudou minha trajetória. Porque há uma coisa que é muito importante na vida da gente, é a gente compreender o perigo das nossas limitações. Você é preparado e criado para ser algo que parece que você não pode passar daquilo. Isso é uma coisa que, mentalizada, é extremamente perigosa. Então, na minha cidade, todo mundo era preparado para ser operário. Eu também fui preparado para ser operário. O que aconteceu de diferente é que, quando eu fazia o curso de torneiro mecânico, eu imaginava que eu poderia ser engenheiro mecânico. E quando eu tive a oportunidade de ser office boy de um escritório, eu imaginei que eu poderia ser um contador. Coisa boa. Então, essa quebra de paradigma, de você achar já estava na essência. Sim, quando você acha que ninguém ao seu redor
era formado, ninguém ao seu redor tinha um curso superior, você não tinha um histórico dos seus amigos, das famílias de seus amigos, de terem formação superior, de terem uma carreira de sucesso, aquilo sim pode ser para você um limitador, e um limitador que pode lhe trazer sérios prejuízos. E eu sempre tive assim, sonhos que poderiam parecer impossíveis, mas esses sonhos sempre foram assim muito impulsionadores. Então, quando eu fiz algum tempo de trabalho, com 15 anos eu entrei num escritório de contabilidade para ser office boy. Ao entrar no segundo grau, eu já não fiz, naquela época era normal que você ou se formava para o magistério após terminar o ginásio, ou você fazia o magistério, ou você fazia o técnico, ou fazia o científico para se formar num curso superior, que era muito mais fácil de passar no vestibular. Eu já escolhi fazer o curso técnico. E o senhor já nasceu em Mamanguape? Eu nasci na cidade de Rio Tinto, que é a cidade próximo, vizinha. é isso? É próximo, é uma cidade fabril, operária, E lá onde naquela teve uma época... grande indústria que já chegou a ter Isso, 15 isso, mil funcionários, para você ter uma ideia, né? Era uma indústria alemã, né? Isso? Toda a cidade, ela foi elaborada, feita pelos donos da Companhia de Tecido Rio Tinto, todas as ruas, todas as casas. Então, todo mundo vivia no entorno da Companhia de Tecido Rio Tinto e todo mundo era preparado para viver mentalmente naquele para ambiente. Então, o fato de eu ter feito contabilidade, esse universo mudou muito a minha vida, porque eu comecei a conviver com muitas pessoas, eu comecei a fazer um bom atendimento que me criava uma rede de relacionamento, e isso, sem dúvida nenhuma, vai tornando aquele menino um menino diferenciado à medida que ele tem a oportunidade de aprender com as pessoas que ele está convivendo. Então, eu tenho um outro aprendizado que eu levo para a minha história, que esse ensina muito. Eu fui feirante. Todos os finais de semana, sábado e domingo, 3h30, 4h da manhã, eu estava montando com meus pais um banco de cereais. E ali, o relacionamento com as pessoas é uma coisa incrível, com o cliente, É a faculdade do comunicador, né, professor? Com o cliente, com aquele ambiente do feirante, que é um ambiente bem próprio, é um universo bem próprio. Bem particular, né? Isso, cara, dá um discernimento, dá uma capacidade de comunicação que você não tem ideia como isso pode ser grandioso para um segundo momento da sua vida, quando você tem que utilizar essa capacidade de expressão para outros desenvolvimentos. E muita gente, professor, usa essa experiência para reclamar. E não, o senhor disse, poxa, aqui eu tenho que usar esse momento da minha vida para desenvolver, para melhorar meu relacionamento, minha comunicação. O meu desafio era fazer mais clientes, até do que o meu próprio pai. O meu desafio era que as pessoas tivessem preferência por serem atendidas comigo. Então, assim, na verdade, há uma coisa que é clara. Você só tem uma oportunidade de fazer bem. É onde você está e fazendo o que você está fazendo. Não tem outro lugar para fazer bem feito. E qualquer outra coisa que lhe venha, só lhe virá pelo julgamento daquilo que você está fazendo. Então, se você estiver quebrando pedras, melhor que você seja o melhor dos quebradores de pedras. É a única chance de um dia você ser o chefe dos quebradores de pedras. É a única chance que você tem de amanhã gerenciar a empresa que quebra pedras. E assim por diante. É você se dedicando com muita força àquilo que você faz, com muita vontade, com muito orgulho daquilo que você faz. Coisa boa. E eu acho que é isso, né? Eu, na época da faculdade, eu sempre olhava e dizia, rapaz, o professor vem lá de Mamanguape, meu amigo, todo dia, ele ama o que faz. Eu acho que é isso, professor. Não importa o que você vai fazer, você tem que amar o que faz. É como o senhor disse, eu só tenho uma oportunidade e vou fazer bem feito. Mas vamos começar falando um pouquinho aí desse desafio, né? 42 anos e o senhor permanece no mesmo lugar, lá na cidade de Mamanguape, que eu tive o prazer de lhe visitar. Escritório lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. A equipe alinhada, todo mundo no mesmo objetivo. Tive a alegria de sentar, tomar um cafezinho com o senhor lá. Fale como é que é isso aí, meu amigo. 42 anos no mesmo lugar. Não pensou diferente de dizer, eu vou pra praia, eu vou pra... Não, eu quero estar no mesmo lugar que me fez, que me construiu, que me trouxe até aqui. E todo dia abre o escritório, fecha o escritório. Né, professor? Como Todos é que é isso os aí? dias,
6h30, mais ou menos, eu estou chegando no meu escritório. Sou eu que abro o escritório todos os dias, sou eu que fecho o escritório todos os dias. A não ser que, excepcionalmente, eu não esteja, porque saí, eu fui fazer algum atendimento nesses horários. Mas, normalmente, todos os dias eu abro e fecho. Às vezes, eu brinco, dizendo que um belo dia eu saí da minha sala e fui caminhando pelo corredor do escritório até a última sala. E quando eu voltei, tinham se passado 42 anos. Porque é algo tão intenso e tão direto que eu não tenho essa percepção dos 42 anos que se passaram. Foram pedacinhos sendo construídos ao longo dos anos. Mas eu me acordo todo dia com um sentimento de desafio, de perceber que ainda tem algo para ser construído. Porque o que mantém você vivo é você entender que há a capacidade de fazer algo mais. Ainda é possível você fazer diferente, ou você agregar, ou fazer mais. Se você não tiver esse alto desafio, aquilo vai lhe parecer um peso incrível, e se for um peso incrível, vai lhe fazer muito mal, porque você vai se tornar um mau profissional. Quando eu montei meu escritório, eu passei 6 meses chegando todo bonitinho, todo aprumadinho, todo com a roupinha bacana. A velha maleta no braço. Mas o telefone não tocava. Durante quase 6 meses eu ali estava e aquele telefone não tocava. Então imaginem como é que eu hoje posso me sentir mal porque meu telefone toca milhares de vezes por dia. Inteiramente o dia todo. Eu só agradeço a Deus todos os dias porque isso acontece e eu me sinto muito feliz de estar ali agradecendo tal qual o primeiro toque há 42 anos atrás. Então, isso me alimenta. Coisa boa. E assim, muita gente... Eu disse a vocês que hoje o podcast ia ser pressão, não disse? Vocês não acreditaram. Se segura aí, já vai compartilhando pra galera, dá os prints, posta no Instagram, marca a gente aqui, vai mandando nos grupos da família, no grupo de contabilidade. Neuza Mata aqui tá contando tudo, viu? Não perde tempo não vai na cozinha não. Mas vamos lá. Começou pelo empresarial. Tá. Como é o começo? Eu trabalhei nesse escritório durante 7 anos. Depois surgiu uma oportunidade muito importante, porque nesse intervalo de tempo eu me casei. Então, minha esposa também é contadora. Então, aos 20 anos eu me casei. E quando me casei, iniciei o curso no mesmo ano em que casamos, para vir para João Pessoa todos os dias, pagando o ônibus, vindo até a rodoviária, pegando o ônibus da rodoviária, indo até a Universidade Federal da Paraíba, até o UFPB, nós dois. Nós ganhávamos juntos, nos nossos empregos, 3 salários mínimos e gastávamos um salário mínimo para pagar de passagem, para vir todos os dias, em belos 5 anos. Ao final desses 5 anos, nós também já tínhamos 2 filhos. O que aconteceu nesse intervalo é que é importante. Quando eu já tinha iniciado a universidade, mesmo no início, surgiu uma oportunidade e uma pessoa me convidou para ser contador de uma cooperativa. E seria o meu primeiro voo solo. Eu fui lá, fiz um teste. Já usou as técnicas da feirinha lá, né? Me senti, claro, me senti confiável. E me sentindo confiável, eu acredito que me fiz confiar ao diretor que teve a oportunidade de tratar comigo. Qual era a grande vantagem? Esse projeto só duraria 1 ano e meio. Tinha tempo para... Mas se eu estava ganhando 5 salários e meio e eu só ganhava 1,5 naquele tempo, eu estava com 5 anos garantidos de emprego. Então o que eu fiz foi, Dona Lenira, vamos guardar aqui o excesso que para a gente hoje será excesso, que a gente não sabe o tempo que vem lá, mas eu vou para o risco. Trabalhei 1 ano e meio e quando terminou o 1 ano e meio, eu estava desempregado, com alguma reserva que eu usei para comprar um birô, para comprar uma máquina de
uma máquina Tecni 3 elétrica com um insertor para fazer contabilidade e uma máquina de somar, Olivetti. E montei meu escritório bem baratinho, num ambiente de 3x3, que não dava mais do que isso. Quando eu montei esse escritório, que comecei a... Isso foi em fevereiro de 83. E aí, como eu estou falando para você, passou um bocado de tempo para as pessoas descobrirem que eu estava ali. Mas os 7 anos de trabalho que eu passei no escritório, quando começou a acontecer, assim, foi extremamente surpreendente para mim. Porque começou a acontecer numa velocidade, mas muito grandiosa, muito inesperada. Então, eu comecei o ano com um cliente, terminei o ano com 8, 10 clientes. No ano seguinte, eu tinha 20, 25 clientes. No terceiro ano, eu tinha 50 clientes. E isso foi ocorrendo e chegamos a trabalhar para 37 cidades diferentes da Paraíba, onde nós tínhamos clientes. Até que chegou um momento que eu entendi que ali não havia mais espaço para crescimento. Seria muito difícil a gente conseguir expandir, continuando lá em Mamanguape, e a gente conseguir fazer esse escritório e expandir mais. A gente concluiu que eu precisava entrar em outras áreas. Daí veio... Então, as outras áreas veio exatamente pela capacidade, pelo espaço, pela expansão, que não dava mais. Opa, não dava mais. A gente tem que voar outros a gente ares. Sentia que ali ia ficar mais ou menos naquela quantidade que a gente estava naquele momento. Entra, sai, e ia crescer. E o importante seria eu abrir... Havia capacidade de trabalho, era eu abrir outras frentes. Como eu trabalhei bastante no eleitoral... até porque, por ser contador, os juízes convocavam, porque a gente sabia fazer aqueles cálculos, inclusive os cálculos eleitorais para vereador, e as cotas, que era feito tudo à mão, tal. E a gente estudava bastante a legislação para isso. Eu entendi que eu poderia começar a fazer prestações de contas eleitorais, o que não existia. Nessa época, acredito que as coisas todas eram feitas na capital. Então, eu fui por esse aspecto e comecei a fazer. Então, com mais de 30 anos nessa área, nós chegamos ao máximo, que é fazer, por exemplo, por 2 eleições, a gente faz as contas do governador do estado, de senadores, de deputados federais. Fiz a de Lindenberg Faria no Rio de Janeiro, no último pleito. Por sinal, já recebi o convite novamente para fazer a dele na próxima eleição. Isso intrapartidário, independente de partido, dos mais diferentes segmentos partidários da Paraíba, nas mais diferentes cidades, de São Bento, de Piancó, de São Francisco, do Vale do Mamanguape. E eu estava conversando com o senhor, né? Das mais diversas cidades da Paraíba. Eu estava conversando com o senhor como é curioso, porque, e assim, curioso mediante muito trabalho de ética, de respeito, profissionalismo. O professor estava contando algumas situações onde ele atende um seu cliente ali, que tem posição partidária de um lado, enquanto ali na recepção está esperando um outro cliente, e ali o senhor consegue atender. Independente disso, isso aí eu posso, profissionalismo e com muita ética. Registrando os nomes. Lá em Mamanguape, por exemplo, nós temos 2 deputados estaduais que são totalmente diferentes, de linhas de trabalho totalmente diferentes, antagônicas, e os 2 trabalham comigo. É assim na cidade de Cuité, é assim na cidade de Mataraca, é assim na cidade de Itapororoca, é assim em várias cidades que eu trabalho, as pessoas nos procuram independente dessa linha, até porque eu não tenho posicionamento político, eu tenho posicionamento profissional. É o único que eu reconheço, é a única política do nosso trabalho, é a política profissional. Então, é das mais diferentes linhas que nós fazemos esse trabalho. Professor, fazendo uma pergunta muito rápida, direta, tem algo na sua vida que o senhor se decepcionou com o senhor mesmo, com sua decisão? Não, eu diria que tem coisas na vida da gente que, se a gente tivesse a oportunidade de repetir, a gente repetiria de forma diferente. Mas se não houvesse os erros, se não houvesse os desacertos, eu não seria quem sou. Você se torna uma pessoa pelos erros e acertos, pelas experiências que você teve a oportunidade. Então, às vezes, há coisas que você diz assim, cara, eu não faria novamente isso, não era essa a escolha ideal. Acho que todo mundo na vida tem isso em algum momento, e você... digamos assim, que você se peca, você
se maltrata um pouco porque acha que depois de alguma reflexão você pode ter tomado naquele momento a atitude que não era a melhor. Mas só o fato de você ter tomado a atitude mais honesta, aquela que a sua consciência melhor lhe clamava para fazer, mesmo que amanhã ela se apresente como equivocada, ela vai lhe fazer muito bem por conta da forma que você fez a escolha. Então isso eu acho que é fundamental. As pessoas vão te escolher muito pelo que representa a sua verdade. Coisa boa, meu amigo. E assim, se você tomou sua decisão pautado em tudo aquilo que você aprendeu, que é o correto, que é o justo, não está fazendo mal a ninguém, que você exatamente está usando a ética, o respeito, o compromisso, todo mundo é passivo a erro. Eu acho que é isso. Eu também me maltrato muito quando eu erro, em todas as áreas, seja familiar, empresarial, nos meus relacionamentos, na igreja, e é isso. Mas, professor, vamos lá. O que foi que decidiu assim, poxa, eu não quero sair daqui, aqui é a nossa sede, nós vamos se manter aqui. A gente sabe que o senhor tem um outro braço, né, que é uma expansão, que foi o escritório que a sua filha hoje está à frente. Mas assim, o que é que decidiu dizer, ó, eu estou aqui em Mamanguape, eu vou continuar aqui é a minha raiz, eu amo isso aqui, e não escutar burburinho de outras pessoas, dizer, vai para não sei para onde, vai para não sei para onde. Na época inicial, teve uma razão bem específica. Eu verifiquei que Mamanguape era uma cidade, que é a cidade polo, onde tem 12 outras cidades ao redor dela, e quem tinha mais tradição de ter contabilidade era Rio Tinto, não era Mamanguape. Mamanguape não tinha nenhuma tradição de escritório montado naquela época. Então eu entendi que ali poderia sim ser uma oportunidade. E naturalmente que você ia fazer com que houvesse ali uma mudança de cultura, porque todo mundo lá tinha contador, ou na cidade de Rio Tinto, e as empresas maiores todas eram ou em Guarabira ou em João Pessoa. Não havia empresas de porte médio para maior fazendo contabilidade lá no Vale do Mamanguape. E nós conseguimos quebrar essa cultura e mostrar que ali você poderia ter a mesma contabilidade que você teria em qualquer outro lugar. Veja que eu entrei no escritório fazendo contabilidade manual. A caneta de tinta lavável, que quando você errava, pegava um cotonete, ia lá na acetona, vinha aqui, passava para apagar e escrevia novamente a lápis. Quando eu abri meu escritório, eu falei que eu comprei uma Tecni 3. Era isso que eu queria saber. Essa é do fax, não? Ou antes do fax? O Tecni 3 era uma máquina, que ela mera máquina de litografia, mas ela tinha um local para botar fichas aqui. Então a gente fazia o lançamento, em que tinha um grande papel com carbono aqui, eu ia botando a data, tal, e pegando na ficha, batendo no carbono para sair no papel lá embaixo. Então o que ficava na ficha ficava também naquele material que seria o diário, as fichas seriam razões. O que era que acontecia ao final daquilo ali? Eu terminava de fazer a escrituração, aí tinha aquele 50 fichas daquela que era o razão, a conta caixa, a conta fornecedor, a conta cada uma delas, e quando você terminava, aquele papel, você tirava a primeira folha, que era como um papel manteiga, a outra que ficava, que era a parte carbonada, ela era grande, você botava ela aqui, ia buscar o livro diário, que era um livro sem nada, sem pauta, limpo, ia na geladeira, tirava a gelatina, botava aquele papel em cima da gelatina, quando você puxava o papel, tudo que estava escrito nele, estava escrito na gelatina. Você pegava a gelatina, girava sobre a folha do livro que estava limpa, quando você passava, que tirava, tudo que estava escrito ali, estava escrito também naquele livro diário que passaria a ser a folha do livro diário do nosso cliente. Então, isso significa dizer que eu abri um escritório já com áreas de modernidade, já muito diferente. Aquilo já era o auge. Sim, sim. E você aí está assistindo reclamando que tem hoje toda a automação e um clique já tem o balancete, já pensou? Então, o que era que acontecia? O cliente disse, rapaz, o cara lá já faz uma contabilidade diferente, não é mais manual. Digital. Não era mais manual. Em 87, salvo me engano, teve duas coisas assim também que eu acho que ajudou a dar um plus importante. Na história. Eu comprei um fax, isso é muito interessante, porque tinha um cliente na minha cidade, que ele
Ele tinha uma grande rede de postos, né? Ele tinha 3 ou 4 postos assim, que vendiam muito mesmo. Ele era premiado e tudo na época, que era o posto de Santos. Santos era uma pessoa muito conhecida, meu compadre, muito amigo, uma pessoa que me deu assim, vem para cá. Ele me puxou, você vai fazer minhas empresas. Ele fazia questão de fazer a contabilidade dele. E o que aconteceu? O japonês chegou lá com uns fax Toshiba para vender. Eu nunca tinha visto na minha vida. Isso aqui você vai botar um papel, um documento, ele vai sair lá no outro, onde tiver, tal. Aquele negócio, uma coisa incrível. Não. Aí fez a demonstração para gente. Né? Eu comprei lá em 80 e pouco. Uma fortuna. Eu comprei um fax daquele. O senhor pensou 2 vezes em comprar ou não? Você, rapaz, eu não vou dar dinheiro nesse troço, não. O meu amigo lá me incentivando também e tal. Então, vamos lá e compramos. O que é que acontecia? Eu podia passar um fax para ele e ele para mim. Eu não conhecia mais ninguém que tinha fax. Absolutamente mais ninguém. Mas aconteceu um fato muito interessante. Os bancos da cidade, que eram na época Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, todos descobriram e eles usavam Telex. Quando eles descobriram, ele vinha diariamente fazer o uso do fax, com ligação a cobrar e me pagando o equivalente a R$1 hoje por folha que passasse. Então, todos os dias, ele junto mostrava 300, 400 folhas. Esse fax se pagou 1.500 vezes para mim, mas, olha, tem fax aqui lá no escritório da Azteca. A Azteca é quem tem fax aqui. Não foi diferente quando ainda nos anos 80 eu comprei o computador, final dos anos 80, já comecinho dos anos 90, eu comprei um computador que passou algum tempo lá, só servia mesmo para eu fazer ofício com aqueles... com aquelas letrinhas todas picotadas, que eram as letrinhas todas picotadas do All-Star, acho que era o nome do... Então, aí depois é que eu fui descobrir quem era que tinha um programa para folha de pagamento. Isso muito difícil, com muita dificuldade de encontrar. Cara, mas eu fiz a reinauguração do escritório. Foi quando eu tirei da minha casa e botei naquele local onde eu estou hoje. Todos os gerentes de banco, todo mundo veio participar com o computador lá, passando imagens, com aquela impressora lá de lado. Um negócio assim muito avançado para a época, muito avançado. E isso, sem dúvida nenhuma, também... Foi uma virada de chave. Essas atitudes que me levaram a, no lugar de viajar, no lugar de já ter um aproveitamento maior da minha capacidade financeira que ia melhorando, não. Eu investi no meu escritório. Eu sempre estava querendo ter o que havia de melhor. Tudo que era feira, tudo que era acontecimento, tudo que era possível de contabilidade, eu viajava para ter. E isso, sem dúvida nenhuma, esse pioneirismo, ele me deu muitos resultados. Além de, cada dia, ir aumentando a grade de relacionamento. Imagina no Unip, no IESP, com quantas pessoas eu me relacionei das mais diversas áreas. Pessoas extremamente representativas nos seus segmentos, que terminavam fazendo com a gente uma rede que trazia muita importância, mesmo sem eu sair de lá. A minha ideia era, eu tenho que oferecer aqui o que um escritório em São Paulo possa oferecer para o cliente dele. Eu tenho que oferecer aqui no Mamanguape. Então, claro que um cliente pequeno, ele tendo uma coisa totalmente diferenciada ali naquela cidade, era muito natural que minha clientela aumentasse. E, sem dúvida nenhuma, a gente foi realmente crescente a cada ano. Nós fomos crescente a cada ano. Todos os anos eu tinha mais funcionário do que o ano anterior. Até chegar à tecnologia, foi quando isso estagnou. Eu não diminuí, estagnou num determinado momento, em que dali por diante o que a gente fez foi cada vez mais você desenvolver meios, hoje usando inteligência artificial, os mais diversos meios e sistemas que nos dão essa possibilidade de manter-se com uma determinada quantidade de funcionários e, mesmo assim, você expandir o ambiente de capacidade de produção. É o que a gente faz hoje. Professor, e na contabilidade eleitoral? Fala aí o que é que mais apaixona, as principais dificuldades, né? A gente sabe que é uma dimensão muito grande quando você pega uma contabilidade
a parte da contabilidade pública, a contabilidade eleitoral que é no pleito, depois, aquela coisa toda. Fala um pouquinho aí da experiência. A maior dificuldade na contabilidade eleitoral é a velocidade em que ela acontece. Não dá tempo de errar. Então, a preparação, ela é um ato mais importante do que o próprio registro, do que a execução. Você tem que criar um processo em que, obrigatoriamente, o candidato não possa fazer nenhum ato sem esse ato ser previamente combinado. Do tipo, por exemplo, se ele vai receber dinheiro de um partido, ele tem que comunicar a você antes para você dizer que conta ele poderá dizer, botar o recurso, que os recursos são de fontes todos diferentes, não pode ir para o mesmo lugar. Se ele vai fazer um contrato, ele tem que passar o contrato pela aprovação da contabilidade e do jurídico. Não adianta passar só pelo jurídico, porque o jurídico vai olhar a tecnicidade jurídica, mas ele não vai observar que, por exemplo, determinadas contas não poderiam ser juntas, ele teria que fazer contratações com determinados elementos separados para possibilitar você atender à justiça eleitoral. Então, quando você consegue criar um ambiente de processos que ele ocorra nessa possibilidade de obediência, você vai ter grandes resultados. E assim, professor, é importante a gente ressaltar que essa parceria contador, advogado, contabilidade, jurídico tem que existir. Tem que existir. Não existe uma aprovação parcial só do jurídico, só do candidato, nem só da contabilidade. Nem só do contador. Então é um trabalho conjunto e tem advogados e tem contadores que não entendem isso. Isso é uma parceria junta. Vai ser aprovada, aprova todo mundo. Vai rejeitar com ressalva, você vai todo mundo. Então essa parceria tem que existir. Tanto na área eleitoral como na área pública, já que eu também, em determinado momento, comecei a enveredar pela atividade de contabilidade pública. Hoje eu faço de diversas prefeituras. Mas antes do senhor falar, explica um pouquinho, porque tem gente que não entende o que é contabilidade eleitoral e o que é contabilidade pública. Tem um cafezinho, se o senhor quiser. A contabilidade eleitoral, vou querer sim. A contabilidade eleitoral é aquela em que os candidatos eles são obrigados a fazerem registros. E depois que fizerem os registros eleitorais, eles são obrigados a tudo que ele arrecada, ele tem que arrecadar dentro da forma legal e prevista. Cada vez que um dinheiro entra, ele tem 72 horas para comunicar aquela arrecadação à Justiça Eleitoral. Do mesmo jeito, a aplicação daqueles gastos tem regras próprias. Não pode ser em dinheiro, não pode, se for a partir de X, não pode ser um depósito, tem que ser através de transferência. Não pode gastar com isso, com aquilo. Tem uma série de restrições e regras que você jamais, como candidato, saberia. Daí a necessidade de dizer, você não gasta antes. Você só pode gastar depois de autorizado. Até o momento, você registrou essa candidatura, pode gastar? Não. Você só pode fazer um primeiro contrato, por exemplo, após você ter conta bancária aberta. Não significa que você tenha dinheiro. Você pode não ter recurso nenhum, mas abrir a conta bancária é uma condicionante para você fazer contrato. Há excepcionalidade em gasto que a gente chama de preparação. Você contratar um comitê, tem aqueles gastos que especificamente estão lá ditos no regramento, que você poderia prepará-los, nunca pagar, nunca, mas você poderia prepará-los mesmo antes de você estar nessa condição. Mesmo sem ter conta, mesmo. Você pode preparar, não pagar, não executar. Nunca pagar, nunca. Pagar só por dentro da conta. Um pagamento por fora da conta é objeto para a reprovação das contas eleitorais. Então, esse regramento você precisa conhecer, mesmo eu estando há mais de 30 anos, antes do pleito eleitoral. Todos os anos, antes do pleito eleitoral, vou a São Paulo e faço um super curso lá. Professora Rita Gonçalves, ela é conhecida no Brasil inteiro. É um curso que reúne gente do Brasil inteiro. Então, ela faz em 3, 4 capitais brasileiras. Ela faz em Minas, ela faz em São Paulo, ela faz no Rio de Janeiro, ela faz em Brasília. Eu normalmente vou em São Paulo, faço esse curso para o quê? Renovar, relembrar o que é que mudou do pleito eleitoral anterior para esse, o que as resoluções do tribunal mudou, ou quais foram as coisas que não estavam no regramento, mas nos julgamentos eles já apareceram lá como jurisprudência. E você precisa conhecer para não cair. O processo, não está lá no regramento, ele foi tratado, eu já aprendo isso.
Então a gente pode dizer que contabilidade eleitoral é exatamente a prestação de conta, a escrita contábil antes, durante e depois do pleito eleitoral. Terminado o pleito eleitoral, que tem os prazos de 72 horas para a comunicação de cada receita, tem uma parcial, que é no meio do pleito eleitoral, e tem a final até 30 dias após o término do pleito. Depois, vai para a Justiça Eleitoral, aquilo ali virou um processo, vai ter um parecer da auditoria, um parecer do Ministério Público, e você vai fazer defesa. Vão trazer para você... Vai questionamentos. Dizer, olha, aqui tem muitas vezes questionamentos. Porque são pessoas que não são contadores ou não são especialistas, e ele vai questionar muitas ou vezes. mesmo coisas que ficaram, digamos assim, obscuras, que precisavam não ficaram claras. Precisava de um toque a mais para esclarecer, e que um bom esclarecimento, uma juntada de documentos... Ou até um resumo de informação já ajuda num seja voltar, suficiente, né, professor? Tá? Tanto é que eu estou dizendo assim, você fazer... A primeira vez que isso aconteceu aqui na Paraíba, o chefe do setor de auditoria do Tribunal Regional Eleitoral disse assim: Osmar, uma contabilidade eleitoral de um governador sem uma ressalva é caso inédito. Nós estamos com dois pleitos eleitorais aprovados sem nenhuma ressalva. Coisa boa, eu costumo dizer, e aí é um bordão do eleitoral, né, que pior do que não vencer é vencer e não assumir, né? Exatamente, então, tem exatamente. sim que ter responsabilidade nas informações, alinhamento, todo o corpo de campanha, de jurídico, de enfim. E professor é uma referência. E aí foi quando da eleitoral foi surgindo relacionamento, foi surgindo parceria, amizade, competência, e aí foi quando o senhor disse, não, dá pra gente entrar na contabilidade pública, que é totalmente diferente, né, professor? Totalmente diferente, totalmente. Hoje é muito difícil você entrar na contabilidade pública da forma que eu entrei. Você, para entrar na contabilidade pública hoje, você está primeiro, de alguma forma, sendo auxiliar, participando, trabalhando como contador e dentro de uma equipe, até você se capacitar para um universo de muita exigência. Porque é um cargo, é uma função, é uma atividade de muita confiança, né, professor? Muita confiança. Ninguém vai botar você como contador de um... Milhares de informações diferentes vêm para você, exato, dar opiniões para você. Tá. Exatamente. Para você colocar consultoria em cima disso. Então, o meu universo foi diferente. Quando eu fiz, eu não sabia nada. Fui às pressas ao Rio de Janeiro fazer um curso de preparação de 15 dias. Eu tinha experiência já na área privada. Né? E essa experiência, você vai para todo canto. O regramento é que é diferente. Então, porque assim, é totalmente diferente. Totalmente. Você vai pegar a loja e tal, Totalmente. mas é um outro mundo a contabilidade pública, né? A eleitoral pode ser que é parecida. Agora, a pública existe... Então, naquele tempo, o que é que acontecia? Você podia passar 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses sem mandar para o tribunal um balancete. Tinha problema nenhum. Nenhum. O que era que acontecia? Eu desfiz. Tinha tempo, né, professor? Desfiz. Até estar seguro e entregar. O importante era que, ao final do ano, você tinha que estar com os 12 balancetes entregues fechadinho, e a prestação de contas anual, que era toda manualizada, toda feita à mão. Então, houve um tempo para aprender e, assim, um maluco que tem coragem de partir para cima, tá? Então, assim, uma coisa meio maluca mesmo. Nunca tinha ouvido ainda falar no nome de empenho. E você foi para cima para fazer esse aprendizado, mas num momento em que alguém que tivesse esse discernimento, que tivesse a coragem de ir para cima, você tinha uma oportunidade. Hoje, esse universo não funciona dessa forma. Dificilmente alguém vai ocupar esse espaço que não seja pessoas como as que trabalham comigo hoje, que trabalham com outros profissionais e que amanhã estarão ocupando os espaços que hoje nós estamos ocupando. Aquelas pessoas que vão se especializando, vão se preparando para esse novo momento. E é uma responsabilidade muito grande, né, gente? Porque contabilidade pública, você está mexendo com dinheiro público, você está mexendo com a aprovação de um candidato, de uma história, de todo um grupo político, de pessoas. Então, é um trabalho brilhante. Professor, encerrando aqui um pouquinho da contabilidade eleitoral e pública, esqueceu de falar alguma coisa? O senhor quer trocar um assunto importante aqui? Eu digo assim que em qualquer dos segmentos escolhidos tem uma coisa que é fundamental. Você pode ser escolhido porque você é a pessoa que consegue dar gênio em tudo. E você pode ser escolhido porque é a pessoa que faz a coisa da forma correta. Portanto, mais trabalhosa. Agora eu te digo, o mercado não perdoa. Para você se prolongar no mercado ao longo do tempo,
você tem que fazer a escolha certa, de querer fazer da maneira certa, da maneira correta e da maneira honesta. Você não pode deixar em nenhum momento que haja qualquer dúvida sobre o seu comportamento, sobre a sua honestidade, sobre a forma que você escolheu para fazer, ou o mercado não te perdoa. Por natureza, a atividade política, por natureza, ela é desconfiada. Por que ela é desconfiada? Porque todo mundo que está no poder, ele tem mil que gostaria de estar e que está ali pronto para derrubar. Pronto para derrubar. Então, é preciso que quem esteja fazendo um trabalho haja para o gestor um sentimento de que aquele camarada está ali para fazer a coisa correta. Ele precisa ter esse sentimento. E às vezes qualquer interpretação mal, mesmo você sendo correto, pode atrapalhar. Então você tem que ser correto, justo, ético, duas vezes, né, professor? E você responde solidariamente. Isso. Hoje é um grande risco em qualquer atividade, mas na atividade pública ela é de muito maior risco. Então, opte por não dar jeitinho. Opte por dizer, essa é a única forma que eu conheço de fazer certo. A decisão é sua. E quando o cliente diz, mas tem um ali que faz. Eu digo assim, se você entender que a pessoa que merece a confiança é essa pessoa, é melhor que você faça essa escolha. Isso aí. E confesso para o senhor, eu tenho uma educação, eu tenho um pai, uma mãe, uma família extraordinária que me ensinaram a forma correta. E o senhor também tem parte disso, tá, professor? Acho que o professor, e a gente vai falar agora, falar um pouquinho sobre lecionar, sobre o amor, sobre repassar conhecimento. E o senhor tem muito disso, me ajudou muito na minha formação, não só profissional, mas também como homem. E uma semana dessa, eu recebi um áudio no WhatsApp, e aí o cara disse, Vinícius, cuidado aí, porque tal cliente vai cancelar contigo. Aí eu fiquei preocupado, né, professor? Mas por quê? O que foi que houve? Algum erro da equipe e tal? Ele disse, não, porque você é muito certinho. E ele precisa fazer algumas coisas e ele já sabe que você não faz. Então aquilo me encheu de orgulho. Não sou melhor do que ninguém, tenho muitos erros, sou ser humano, sou falho, mas aquilo me encheu de orgulho. Então, não é uma crítica, é um elogio. Eu acho que foi o cliente melhor que eu disse, vai sair, eu vou comemorar, porque aquela pessoa me trouxe um áudio dizendo, poxa, e aí eu disse, professor, eu estou no lugar certo, eu estou no caminho certo. Eu tive alguns. Eu estou no caminho certo. E aí, esse cliente está com a gente até hoje, né? Muitos anos com a gente, e continuo buscando ser correto. Não sou 100%, não sou o melhor, não sou o perfeito, mas como o professor trouxe aqui, o professor Nesomar, que eu tenho um respeito enorme, faço o correto sempre, busco o correto sempre. E muitas vezes você vai perder dinheiro, muitas vezes você vai perder cliente, muitas vezes você vai perder muita coisa. Mas fazer o certo é a melhor opção, né, professor? E não pode ter pressa. Dinheiro, ele é decorrência. Quem faz qualquer trabalho pensando demais no dinheiro não vai obter sucesso. Não está ligado uma coisa a outra. O dinheiro, ele é uma coisa que é decorrente de cuidar de pessoas, de cuidar de gente. Se você analisar, você acordar pela manhã e saber que o concurso do seu trabalho vai atender a necessidade das pessoas. Se você pensa nisso, você é obrigado a tratar bem as pessoas. Você é obrigado a se preocupar bem com as pessoas. Você é obrigado a fazer o melhor para as pessoas. Aí o restante vem por decorrência. Você vai ganhar dinheiro com aquilo, porque as pessoas vão perceber essa diferença. Eu me lembro que em sala de aula, já que você falou aí do fato de eu ser professor, eu vou dizer duas situações aqui bem interessantes. Eu tinha vontade de ser professor. Ainda muito jovem, na minha cidade, com 20 anos, 21 anos, né, eu já montei meu escritório aos 22, eu ainda estava no segundo ano de contabilidade, quando eu digo assim, cara, eu tenho vontade de ensinar. E na minha cidade tinha uma escola muito tradicional, que para aquela região, um dia ela já foi como uma universidade, né, que era o Instituto Moderno, ele está aí com 70 e poucos anos. Então, o Instituto Moderno tinha uma escola técnica em contabilidade. E eu tinha vontade de ensinar. Chegou num período de férias, estava terminando para começar o período de férias, eu fui lá na diretoria do Instituto Moderno e disse, eu quero ofertar para os alunos do segundo e terceiro ano um curso de férias gratuito. É um presente da Astec para os alunos do Instituto Moderno. Ou seja, naquele período que eles estariam de férias, ociosos, eu disse, é aqui que eu vou... Eu preparei um curso, claro que eu preparei, meu amigo, para
Eu preparando um curso. Vou dar o meu melhor de novo, né? Vou dar o meu melhor. E quando eu fiz o melhor ali, não deu tempo nesses alunos voltarem. Quando a coisa assim correu tão rápido que quando foram começar as aulas no período seguinte, eu já tinha sido convocado para ser professor. Mas era isso que eu ia perguntar. Antes de chegar nisso aí, como foi que veio essa paixão pela aula, pela sala de aula? Foi algo relacionado a dizer, peraí, eu já consegui minha estabilidade financeira, estou realizado, vamos dizer assim, profissionalmente, mas tem algo que tem que me mover, eu quero repassar conhecimento. Tinha algo de pessoal, porque assim, eu a vida inteira trabalhei com grupos. Eu venho de formação de grupos jovem em Cristo, na igreja. Eu participei de grupo de jovem de Rotary, no Rotará, com formação de jovem na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Pra você ter uma ideia, em 87, eu recebi o título de cidadão da cidade de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, por um trabalho que eu desenvolvi com um clube de jovens lá para fazer as forças céticas. É algo mais que dinheiro, né, professor? De pessoas pobres na periferia da cidade. Nós montamos uma formulação em que a gente fabricava e dava de graça uma fossa em que a pessoa passava a ter um local com mais dignidade para fazer as suas necessidades. E claro que isso para a cidade lá teve um impacto. Mudança. E eu terminei no dia do meu aniversário recebendo a comunicação que a Câmara da cidade estava me dando um título de cidadão. Isso em 87, eu estava com 27 anos. E então, assim, isso foi a forma que eu entrei para o universo de ensinar. Mas, cara, o que eu fiz de curso, acho que o Sebrae aqui não queria mais saber de Neusomar, não, porque todos os cursos do Sebrae que o Sebrae tinha aqui, eu assisti, eu fui para aprender e terminei dando curso pelo Sebrae. Então, assim, era o universo que a gente ia abrindo nessa comunicação com as pessoas. Quando, da universidade, você foi meu aluno, e sabe de uma coisa muito interessante, eu era chamado para fazer a abertura do grupo, né? Então, o cara chegava lá, a primeira aula que ele ia assistir... Chamava aula inaugural, né, professor? Ele ia assistir comigo, né? E eu fazia algumas coisas bem chocantes. Eu me lembro de uma coisa que eu fazia muito, que era no primeiro dia de aula, tinha lá 35, 40 alunos, e eu dizia, vou falar de uma coisa interessante aqui para vocês. Vocês são aqui o número de 40 alunos. Estatisticamente, 3 de vocês irão fazer sucesso. Ora, o professor vai fazer a abertura de aula de um curso. E nesse curso de contabilidade, você diz que apenas 3 pessoas ali irá fazer sucesso? É uma coisa terrível. Agora, eu falava, se eu fosse você, eu levantava a minha mão e dizia, 3 não, 4. E se vocês 40 que estão aí, se decidirem que será 40, vocês irão derrubar qualquer estatística. Porque a diferença entre mim e vocês, entre vocês e qualquer outro profissional, está somente na vontade. Quando você se decidir que será você, ninguém vai conseguir segurar você. Então, assim, provocações do tipo... Eu me lembro de algumas... Eu fazia muita provocação para estimular, né? Porque o Rubem Alves ele dizia que primeiro se ama o professor, depois a disciplina. Então, você tinha que se fazer uma linguagem que o jovem quisesse ouvir aquela linguagem. E no final do expediente, à noite, né, professor? Já o cansaço, você prender a atenção, tem que realmente se fazer diferente. Tem que querer, você tem que querer, você tinha que ter essa vontade. Então, assim, eu levava coisas de grandes profissionais, técnicas de grandes profissionais, como, por exemplo, dizer, vocês aqui, qual é o maior sonho de vocês? Eu queria ter um escritório de contabilidade, eu queria me formar, ter um escritório de contabilidade para mim. Outro dia eu queria trabalhar em uma grande empresa. É um sonho legal, é um sonho bacana isso. Até que alguém disse, eu queria construir uma casa para meus pais. Que maravilha, cara. Foi tão bacana que a partir dali vários outros disseram que o meu grande sonho era fazer uma casa para meus pais. Então eu perguntei, quanto custa uma casa para seus pais? Alguém lá disse
80 mil, 100 mil, mais ousado, 150 mil. Eu disse, vocês não sabem nada de sonhos. Eu vou dizer quanto custa uma casa para os pais de vocês. É quando amanhã a aula será sobre patrimônio. E quando eu chegar aqui, você ter ficado 2 horas em casa ao largar essa aula aqui, estudando sobre patrimônio para me surpreender na aula amanhã. É quanto custa o sonho da casa para os seus pais. É como o jogador que, quando termina o treino, ele bate 200 escanteios, 150 faltas. É isso que é o preço do sonho da casa para os pais de vocês. Então, era essa a minha metodologia de trabalho com a garotada para incentivá-los. Professor, é isso, né? É muito mais do que conhecimento técnico. Ter um tom, ter um dom, ter o amor pelo que você faz, porque você precisa impactar as pessoas não só no conhecimento técnico. Então, se você não inspirar, se você não vier a ser referência, e você pode ser, né, professor, como uma bênção para um aluno, como o senhor foi para mim, pessoalmente falando, como você pode ser uma condenação, né? Aquele aluno pode não querer mais nem a profissão por causa do professor. Olha, repara bem, eu tenho algumas dezenas de contadores trabalhando comigo. Todas as pessoas que trabalharam comigo nesses 42 anos, eu tirei da academia. Nunca fui buscar profissionais no mercado. Nunca. Porque eu vejo em todos eles a oportunidade que um dia eu tive. Então, todos eles eu vou buscar lá no mercado para a formação aqui. E, claro, isso é como uma escada, porque um belo dia aqui alguém se preparou e vai dar um voo maior. É natural. É importante, tem alguns que a gente acomoda ali num cargo de chefia, com uma remuneração já bem mais satisfatória, que pode não querer dali subir, mas não vai ter 50 cargos de chefe, então vai ter sempre a necessidade de algum dar um voo maior, daqueles que se preparam mais, ter uma nova oportunidade em outro universo, e você estará sempre dando novas oportunidades para a preparação de novos profissionais. Cara, isso me dá um plus a mais de satisfação muito grande. Professor, o amor por repassar conhecimento, para estar na sala de aula, isso eu admiro muito, porque eu dizia, meu amigo, esse cara é doido. Porque ele vem lá de Mamanguape toda noite, cansado, trabalha o dia inteiro e voltar depois de novo. Chegava de 11h30, 11 e pouco isso em casa, todas as noites. Eu aprendi muito com isso. Eu disse, meu irmão, se esse cara vem de Mamanguape sem reclamar e vem dar aula com muito amor, eu que estou aqui, meu irmão, vou também com muito amor. Então, hoje eu digo que a profissão, né, o professor, muita gente diz, rapaz, eu sou professor. Sim, mas você faz o quê? Não sou professor, não. E mais o quê? Então, assim, a profissão do professor, né, posso dizer que com muito amor o professor, ele é muito respeitado, mas não é valorizado financeiramente falando, né, professor? Olha, eu já demonstrei assim em palestras, às vezes eu sou convidado também, já fiz muito isso todo ano tem os treinamentos que os professores fazem, né, que são os encontros pedagógicos e tal, e eu já fui chamado várias vezes para fazer palestras em encontros pedagógicos. E eu, às vezes, digo ao aluno, ao professor que está lá, digo, olha, esse papo de vocês aí está muito bacana, mas eu estou aqui há 20 anos e essa conversinha é a mesma, não mudou nada. Aí eu digo, faço uma pergunta para você. Você mudou em alguma coisa? Porque a transformação não é do outro. A transformação é sua. Eu conheço, por exemplo, professor de prefeitura, professor de município, que se destacou como professor, foi elevado à condição de secretário de educação, deu um show como secretário de educação e transformou-se em prefeito da cidade. Por quê? Porque o que ele fez de super interessante foi desempenhar adequadamente a função dele como professor. O restante foram decorrências. Você não pode querer que alguma coisa mude se você não muda nada em você.
Você acordou naquele dia dizendo assim, hoje eu vou surpreender meus alunos. Hoje os meus alunos terão uma alegria muito grande por ter a aula que vai ter comigo. Hoje vai ser a melhor aula, vai ser melhor do que a de ontem. Você se acorda dessa maneira? Porque eu te confesso que no meu escritório, quem é dessa profissão e sabe que você se senta para resolver problemas. Mas não há coisa melhor no mundo do que resolver problemas. Primeiro, uma coisa só é problema porque ele tem solução. Senão ela seria qualquer outra coisa. E você só está lá por isso, né? E as pessoas gostam de estar perto de quem resolve os problemas. As pessoas não gostam de estar perto de quem cria os problemas. Então, às vezes, você é o coitadinho, você não deu sorte, você é azarado demais, só acontece coisa ruim. As pessoas vão te ouvir uma vez, duas. Depois, elas vão se afastar de você. Porque elas querem estar perto das pessoas que resolvem as coisas, das pessoas que são resolutivas, das pessoas que encaram os problemas. É dessas pessoas que as pessoas querem estar pronto. Então, eu dou sempre um exemplo daquele cara que você diz, pai, eu vou no banco agora, resolver um problema em tal repartição ali do Detran. Aí alguém diz, Aff Maria, meu Deus do céu, tu vai para onde? Aff Maria. Aí alguém diz, não, mas tem aquele galego lá. Aí diz, não, é aquele galego lá, ele resolve mesmo. Tô chegando lá, aquele cara é... Procura fulano que ele Esse resolve. cara, ele está criando uma áurea em seu favor. Uma áurea de reconhecimento, da mesma forma que a gente diz. Mas aquele outro lá cabeludo, aquele lá, ou aquele lá moreno, ou aquele lá... Não vai lá não. Ou aquele branquinho, não vai lá não, que aquele cara... Professor, eu quero trazer um exemplo aqui de um cara que eu sou fãzaço, né? Eu, na oportunidade que estive como conselheiro do Regional de Contabilidade da Paraíba, tive a oportunidade de... Eu já fui conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba também. E eu com muito orgulho, tive a oportunidade de sugerir, de indicar o nome dele como amigo da contabilidade para receber o prêmio de amigo da contabilidade, que é o nosso amigo Irã, da Secretaria Estadual. Então, poucos servidores, assim eu posso dizer, muitos prestam serviço, mas assim... Poucos servidores muitas vezes se tornam referência para os profissionais de contabilidade, né? Pelo embate, pelo aquele ambiente. Irã, ele é um cara que, onde a gente chega, as pessoas dizem, meu irmão, vai Irã, que Irã resolve. Vai Irã, que ele tem o maior amor de lhe atender. Eu nunca vi ninguém dizer, cara, Irã lhe atendeu mal. Claro, né? Então, Irã é o cara que resolve o problema. A gente sempre tem essas referências que são as pessoas que eles têm amor. Eles têm satisfação. Eu me acordo todos os dias, há 42 anos, eu me acordo todos os dias, às vezes ansioso para chegar no escritório, porque eu tenho algumas coisas que já estão aqui nas ideias, eu já amanheci com aquilo ali, cozinhando para que eu chegue lá e faça o prato. Por quê? Porque você se sente estimulado a esse desafio. E quando isso não existir, acabou, meu amigo. Não, quando um dia se você não tiver motivação para ir... perder o elan, acabou. Não resta mais nada. As pessoas têm muito problema hoje. Tu sabe que todos sabemos que a doença do mundo hoje é a doença mental. Ansiedade, depressão. É a doença do mundo. Mas tem algumas coisas que concorrem muito para isso. Você tem uma vida em que você não tem nela uma razão, porque a razão ela traz o ocupacional, ela traz o desafio, o sentimento da necessidade de fazer. Essa razão, ela é vida pura. Na hora em que não há razão nenhuma, você perde o sentido da vida. E eu posso trazer, professor, que a razão, como o senhor falou, mas de esperar. A partir do momento que você não espera que vai acontecer e faz, as coisas vão chegar. Então, eu acho que é isso que tem adoecido muita gente, quer ter a vida do próximo, quer ter sem suar, isso termina gerando em consequências. Quanto mais você faz, mais você gera a oportunidade de fazer. Isso é uma coisa que não para. Quem mais faz, mais gera a oportunidade de fazer. Tem uma coisa no trabalho que é bem interessante. Tem as pessoas que acham que retendo informações garantem emprego. Por exemplo, na minha empresa, a pessoa que retém informação, ela é chamada a atenção
e alertada que é um perigo para ela, porque ela vai perder a oportunidade de continuidade. A única forma dela se manter bem é repassar. Quanto mais você gera conhecimento para outras pessoas, mais você se torna importante dentro do processo. Gera mais oportunidade para você sair daquela função e subir, né? Não, você não pode abrir mão de uma pessoa que é um gerador de oportunidades. Você quer contar com essa pessoa. Teve um colaborador que chegou e disse, eu quero crescer. E aí eu fui muito direto. Você quer crescer? Faça seu sucessor. E ele começou a rir, eu digo, só isso. Faça seu sucessor e mostre que você está pronto para subir de nível. E ele saiu daqui feliz e mudou o comportamento. Ele já sentou, já começou, vem cá, quero ensinar, quero repassar. E isso é a essência, né, mestre? Há exemplos assim na vida que são muito assim, interessantes, que as pessoas às vezes nem elas acreditam nela, no potencial que deveriam acreditar, né? Eu me lembro de um fato. Eu abri 2 escritórios, mas que hoje estão com meus filhos. O de Jacaraú, hoje, meu filho com a pessoa que eu abri, que era um trainee que estava com a gente na época, já vai fazer 30 anos já, e nós abrimos o escritório lá. Hoje é meu filho quem toca, eu não tenho nenhuma participação. O daquele João Pessoa também, que é uma colega, Suzéia, por sinal uma pessoa assim, extremamente preparada, que é sócia da minha filha, e eu não tenho participação. Mas você diz assim, havia no meu escritório uma oportunidade de ascensão. Eu tinha 2 pessoas para escolher. Eu estava já imaginando na possibilidade de abertura de um outro escritório. E eu verifiquei que as condições eram mais propícias para uma delas, para esse escritório, apesar dela também estar preparada para a ascensão interna ali. Por essa minha escolha, eu preferi ficar com a outra pessoa para que ela ficasse nessa primeira ascensão. Quando isso aconteceu, a outra pessoa se sentiu... Mudou. Desvalorizado. Mudou imediatamente. A pessoa tinha aquela expectativa que, por tudo que ela fazia, ela seria a pessoa natural. Sim. E o que é que aconteceu? Eu percebi logo, 2, 3 dias, eu já percebi que a pessoa se transformou em uma pessoa extremamente decepcionada. Eu cheguei e sentei assim e disse, olha, eu estou conversando como quem está conversando com um filho. Então, é uma conversa que não é uma conversa de empresário com um funcionário, é uma conversa com quem está fazendo com um filho. A minha escolha foi por acreditar mais em você. Isso é difícil de entender. Como o seu potencial era maior, eu resolvi que o que eu tenho para fazer, que é a abertura de uma empresa assim, você seria a pessoa mais adequada para fazer. Isso não gerou impacto imediato. Isso demorou a ser diluído pela pessoa. Demorou ainda algum tempo. Entretanto, assim ocorreu. Formalizei essa situação e a pessoa conduz há mais de 30 anos com muita maestria esse trabalho, porque era totalmente moldada e preparada para esse ambiente que eu vislumbrei naquele momento. Mas são assim, você quando trata com o ser humano, são muitas as nuances, são muitas as percepções que você precisa ter, o cuidado, o zelo, porque as pessoas são muito suscetíveis às questões de ordem emocional. Verdade. Vamos dar uma pausa para o professor tomar uma aguinha. Muito papo, fica à vontade aí, que a gente chegou na metade aqui do nosso podcast. Toma uma aguinha, toma um café, descansa um pouquinho a voz. Mas, gente, assunto top, maravilhoso. Eu disse a vocês, né? Se segura aí, a audiência bombando, estamos acompanhando aqui, vai compartilhando que ainda tem muito assunto bom. E aí, professor, a gente dá uma pequena pausa para honrar os nossos patrocinadores. E aí a gente traz alguns aqui que acreditam no nosso projeto Caranga da Hall. Meu amigo, você que ama caranguejo Delivery, sexta, sábado e domingo. A galera vai botar o Instagram aqui, você segue lá, tem o nosso contato aí, contato da galera do Caranga da Hall, é delicioso. Então dá um abraço para todo mundo do Caranga da Hall, segue lá o Instagram, vê o produto, é um produto diferenciado. Você nunca comeu um caranguejo igual. Então agradecer o apoio
do Caranga da House. Segundo patrocinador que nos ajuda, Sabor Nordestino. Um abraço para Alessandro, um abraço para Carol. Sabor Nordestino que fica lá no terminal rodoviário de João Pessoa. Um quiosque, uma ilha maravilhoso. Tapioca, professor, café, o cappuccino, maravilhoso. Então você que vai viajar de ônibus, vai para Mamanguape, volta, passa lá no Sabor Nordestino, procura saber onde é, toma um cafezinho, conhece lá. É de fato maravilhoso. Cachorro Quente do Gordo, lá na Principal do Graisel, mais uma empresa referência que acredita no projeto Conta Comigo. Um abraço para a doutora Joyce, um abraço para a Lito. Cachorro Quente do Gordo, professor, é o maior cachorro quente da Paraíba. Tem um cachorro quente de 1,5 m, meu amigo. É delicioso. Então você que conhece aqui de uma pessoa lá no Graisel, na Juscelino Kubitschek, vai lá, pede o cachorro quente, diz, vi lá no podcast Conta Comigo, delicioso. Eles estão devendo a gente aqui, eu acho que eu vou falar com eles para a próxima vez trazer o cachorro quente aqui. A Impacto Soluções Contábeis, que é a galera que apoia, abraçar todo o time aí que faz a diferença aqui em João Pessoa, que também acredita no nosso projeto. E a Impacto Comunicação e Marketing, gostou do estúdio, professor? Sem dúvida. Aprovado. Aprovadíssimo. Coisa boa. Todas as condições de se fazer um grande trabalho aqui. Coisa boa. Então, esse estúdio que a gente está gravando, agradecer a galera da Comunicação e Marketing, você que está assistindo, que sonha em ter seu próprio podcast, fala com o time que ele desenvolve desde a arte, desde a criação, desde o roteiro, desde os entrevistados, e sobe para o canal do YouTube, sobe todos os seus materiais, cortes, edição. É uma galera que grava cursos online, sobe, vende. É uma galera que cobre eventos. Então, assim, vale a pena. Segue lá que você vai conhecer o trabalho da galera. Então, quer acreditar no nosso projeto? Fala comigo. Me segue lá, Vinícius Moraes JP. Vem tomar um café com a gente, vem conversar, que a gente tem muita coisa boa para trazer você aqui, para a galera tá te vendo. Então, se tu tá vendo essa galera aí, a galera vai ver também tua marca. Beleza? Professor, o nosso podcast ele divide em 2 etapas. E a gente sabe que no mundo corporativo não é só negócio, meu irmão. São pessoas. Então tem que ter algo que nos move, como o senhor falou. E a gente sabe que por trás aí desse coraçãozinho forte, do Vale do Mamanguape, de um pai rigoroso, cara que saiu lá da feira, também tem algo que por trás, de lado ou dentro, lhe sustenta, né? E aí eu trago essa primeira foto. Quem são esses aí? Eita, amigo, aí é sério. Bom, a princípio, ali, eu estou com meus 3 filhos. A que está perto de mim de azul, a Analise, arquiteta e também professora, né? Ensina inglês e espanhol há muitos anos. A do meio é Natália, a mais nova. Natália é contadora, é advogada e está terminando agora, no mês de maio, se Deus quiser, o curso de medicina. Então, é uma eterna estudante. Mas ela vem atuando como advogada já há bastante tempo, mas está, sem dúvida nenhuma, mudando agora com o término do curso dela de medicina. Neusomar Júnior é aquele que escolheu efetivamente trabalhar com contabilidade. Ele entrou no meu escritório aos 15 anos, ele está com 40 hoje, portanto ele está há 25 anos trabalhando com contabilidade. É hoje a sucessão natural da nossa empresa. E esses 2 que estão com a minha filha mais velha são meus pupilos aí, são meus netos queridos do coração. É a renovação de vida que alegra a minha casa. Eu sou uma pessoa extremamente ligada à minha família, então eu criei a vida toda os meus filhos para estar com eles sempre, amá-los com muita força. Isso é de uma clareza. Todos os meus filhos, se me encontrarem 5 vezes por dia, eles pedem a bênção 5 vezes por dia e a gente troca um beijo 5 vezes por dia. Isso independe de ser as mulheres, independe de ser meu filho ou independe de ser meus netos. Nós trocamos isso. Eu, na minha casa, quando acordo, meu primeiro ato de cada dia é dar um beijo em todas as pessoas da minha casa que estiverem lá. A minha pergunta ia ser diferente. Eles são os motivos de fechar o escritório e correr para casa? Sim, tá, sem dúvida nenhuma. Agora, veja bem, eu tenho uma empresa familiar. E isso significa dizer que não é fácil. Uma coisa que eu escolhi na minha vida é: eu vou amar fortemente minha família e meus filhos. Minha esposa é uma pessoa queridíssima, cara.
A minha esposa é uma pessoa do nível de coração que não existe. Tá? Essa é minha mãe. Volta aí, por favor. Volta aí um minuto, por favor. Essa daí é minha mãe, que está com 2 dos meus filhos aí, nesse momento. Em memória, eu aqui participando do casamento... Bonitão ali, professor? Da minha filha mais nova, que ela casou há 2 anos atrás. Aí eu inclusive, fiz uma coisa assim maravilhosa. Minha filha pediu que eu fizesse a celebração do casamento dela. Coisa boa. Então, o que aconteceu? Nós entramos, todo mundo, eu entrei com ela, todo mundo esperando o celebrante, e na hora que está tudo pronto, eu só faço sair do lugar, arrodear para o altar e fazer a celebração da minha filha, porque foi um pedido dela. Ela me pediu isso. Ela já tinha casado na igreja reservadamente só com a família, mas no dia da festa, eu que fiz essa celebração com um prazer imenso. E eu acho que isso é o ápice, né, professor? Como pai, você vivenciar a entrega da sua filha, agora, né? Agora, Vinícius, no casamento do seu filho, é o ápice. Porque como assim, pai, né? A gente é de uma proximidade muito grande. Agora, em hora nenhuma na minha vida, eu troquei o ambiente de pai pelo ambiente de amigo. Eu, antes de ser amigo dos meus filhos, eu tinha que entender que eu preciso ser pai. Eu nunca deixei meu filho dirigir um carro antes de ele ter 18 anos e a carteira de motorista. Nunca dei permissões de sobra. Vou lhe dizer um caso assim, bem interessante. Minha filha mais velha, com uns 18, 17 mais ou menos, o Neusomar Júnior com uns 15 e a outra com 14. Mais ou menos nessa idade, onde eu moro em Mamanguape, por trás da rua fica a praça principal onde aconteciam as festas. Então tinha lá uma semana de festas. Eu cheguei para meus filhos, falando em festa e tal, disse, escolham 2 dias para ir para a festa. Cara, estava cheio de atrações nacionais de todos os tipos e tal. Aí ela disse, por que 2 dias? É a festa mais esperada do ano. Eu disse, porque eu acho que é suficiente, é bastante 2 dias. Cada eles se reuniram lá, os 3, disseram, a gente gostaria de falar com vocês. Tá bom. Fomos nós 3, fomos para o quarto, fechamos o quarto, ficou eu e a mãe sentados na cama, e eles 3 em pé assim na minha frente, liderado pela mais velha, que disse, em qual momento da vida da gente a gente envergonhou vocês? Eu disse, na verdade, nunca. Qual foi a decepção que a gente causou em algum lugar que a gente foi, que gerencia uma desconfiança ou um medo? Eu disse, nenhum. Ela fez mais umas 2 perguntas dessa natureza, que as respostas eram afirmativas para ela. Eu disse, olha, eu vou ser sincero com vocês. Talvez vocês tenham razão. Então, a partir de hoje, ninguém precisa aqui dar satisfação nenhuma mais para mim, nem para sua mãe. Vocês estão livres, não precisam se preocupar com hora, lugar ou forma. Vocês estão dizendo que estão prontos, então é porque vocês estão prontos. Aí o meu filho levantou a mão e disse, eu não quero isso. A outra disse, eu também não. As 3 disseram, não é isso que a gente quer, e choramos os 5 juntos. Então, assim, eu não abri mão em nenhum momento da minha condição de pai. Eu fui um pai exigente, bastante exigente, mas com muito amor. Todos os meus filhos, homens e mulheres, todos eles, quando teve o primeiro namorado, a primeira namorada, não foi com a mãe que foram falar. Foi comigo que vieram falar. Com a mãe, né? Foi comigo que vieram falar. Pai, eu tenho um namorado assim e tal. Filha, não tem problema. Eu estou aqui, qualquer coisa eu corro junto com você, agora eu já não corro mais como antigamente. Então é melhor que tu faça as escolhas com alguns cuidados. Observando alguns eu até brincava às vezes, né, que eu dizia assim, olha se esse cara estuda, olha se é bom filho, olha se trabalha. Assim, eu criei nessa rigidez de dizer assim, preste atenção,
Olha, porque amor não é a permissão. Amor não é a permissão de tudo. Papai, a gente pode ir para tal lugar? A primeira pergunta minha era, você pediu para sua mãe? Respeito a parceria. Né? Se ela disse que pediu e ela não deixou, eu disse, só ela pode deixar. A mesma coisa, se elas fossem a mãe e pedisse algo, ela perguntava imediatamente, você já pediu para seu pai? Agora, por muitas vezes, eu fui à mãe e disse assim, deixa, não vejo problema não, é aqui, tranquilo, deixa. Só ela poderia dizer sim. E muitas vezes eu convenci ela a ir lá e dizer, tá bom, olha, eu pensei aqui, tá certo, eu vou deixar, mas... Então, assim, eu não perdi o amor de nenhum deles por isso. Pelo contrário, como eu lhe digo, ainda hoje, porque você reunir em final de semana, não tem demonstração de amor maior do que seus filhos adultos resolverem e virem para passar um final de semana com você. Natal, Ano Novo, Carnaval, todos eles nós estamos juntos. As principais datas, nós estamos juntos. Professor, a gente sabe que para um pai o que é mais doloroso é em algum momento alguém pensar que você ama mais A, B ou C, né? O amor é igual, porém diferente, respeitando suas diferenças. É diferença e você vai ter reações diferentes de acordo com cada um deles, porque eles não são iguais. Não são iguais. Eles são bastante diferentes. Às vezes, olha, há uma coisa que a gente encontra muito, é de dizer assim, meu pai a vida inteira gostou mais da minha irmã. Toda a vida, a preferência dele sempre foi por minha irmã. Ainda hoje você acha isso? Sim, ainda hoje está lá, minha irmã, lá não trabalha, vive dependente, pedindo, usando eles. Aí eu digo, então sua mãe gostava mais de você. Porque tornou você uma pessoa capaz, tornou você uma pessoa independente. Ela fez, mesmo que involuntariamente, um mal muito grande para sua irmã, porque ela gostava mais de você. Verdade. Ela lhe deu a independência necessária. Por mais que doa, um pai, uma mãe, tem que preparar os filhos para não precisar deles. Verdade. Eu trago aqui a foto do Neusomar Filho, né? Isso é um parceirão de vida, né, É isso que eu ia perguntar, porque assim, ele tá com o senhor todos os dias no escritório, todos então os parceiro dias, de trabalho, eu vi lá a mesa finais de linda, semana, um do lado do outro. Nossa mesa, ela é uma mesa contínua, né? Uma mesa só. Uma só. Todos os dias ele sai daqui de João Pessoa. Um homem, claro, chamado de um menino, mas assim, um menino bom, um homem bom, um cara atencioso, atendeu a gente tão bem lá. É um cara que me orgulha muito, porque é um cara de um comportamento muito correto, é uma pessoa muito admirada pelas pessoas que do ciclo de convivência Eu nosso. cheguei lá, que eu não conhecia ele pessoalmente, né? E eu cheguei lá, quando abriu a porta, ele... Seja bem-vindo, Vinícius. Eu fiquei muito feliz, porque eu não conhecia ele, ele me conhecia. Eu digo, caramba, cara, seja paz, eu conheci seu pai, não lhe conhecia pessoalmente, ele já me conhecia, e foi uma alegria enorme aquele momento. Ele é uma pessoa assim, muito afável, muito fácil de lidar, assim, muito tranquilo de lidar, que se preocupa muito com quem está ao redor dele. Eu acredito muito isso, a mãe dele, a Lenira, que você ainda há pouco apareceu aí, a Lenira... Companheira de vida. Assim, cara... Eu acho que eu jamais seria quem eu sou sem Lenira. Eu costumo dizer que é o momento que eu ganho um Pix, que é exatamente o momento que eu digo... O momento que você não falou para ela, olha, eu quero que você olhe nessa câmera aqui e manda uma mensagem para ela, porque certeza ela está assistindo. Então, o que é que essa mulher aqui representa? Lenira representa a vida. Lenira não representa a vida para mim. Se você chegar a qualquer pessoa que tem convivência com Lenira, a pessoa vai lhe dizer exatamente o que eu estou dizendo agora. Eu acho que ela se preocupa muito mais com as pessoas do que com ela. Ela é uma pessoa... É uma construtora por natureza. Ela se preocupa do funcionário, da pessoa que faz o cafezinho ao gerente, de lembrar o aniversário de todo mundo do ciclo dela, de todo mundo, de presentear. Não tem um médico dela para não receber uma visita dela no dia do médico. Então, ela é essa pessoa que cuida. Ninguém pode dar uma definição maior para a Lenira de que a pessoa que cuida de gente. O senhor se vê onde chegou,
Seria muito ela do seu difícil lado? sem ela, seria muito difícil, porque a nossa construção foi do nada. Nada. Nós dois somos filhos de operário, nós dois fizemos contabilidade depois de casados. Nós dois construímos tudo do zero. Teve algum momento que a gente tem que falar o bom e o ruim, pessoal. Não vamos falar que casamento é só mil maravilha. Teve algum momento que balançou assim, disse, meu Jesus, eu vou me separar. Porque Não. eu tô há 23 anos com minha esposa. 23 anos. Eu tinha 16 e ela tinha 14. E vários momentos da vida balança, o barco balança. Eu, por ser também muito jovem, ter casado muito jovem, enfim. Em alguns momentos na minha vida eu disse, e aí o Espírito Santo, Deus entrou e disse, peraí, aqui é seu projeto de vida. Teve algum momento no Eu te senhor confesso que a vida da gente foi de uma construção tão marcante que em nenhum momento da minha vida esse fato ocorreu. Nós não temos históricos de briga, nenhum, zero histórico de briga. De aborrecimento, pode ter certeza que você faz algo que aborrece a outra pessoa, a pessoa às vezes faz algo que lhe aborrece, mas a vida é uma balança. Você fica sempre medindo o que você oferta e o que você recebe. Aquela oferta é muito, cara. Então, assim, eu não tenho nenhum momento. Tem uma crise do tipo assim que isso gera um risco de separação, tal. Nunca, Não. nunca, nunca. Coisa boa. Os filhos da gente, eles não têm registro de brigas nossas. Nossos filhos não têm esse registro para a memória deles. Eles não têm. Coisa boa, meu amigo. Eu diria que eu sou muito mais impetuoso, devo, em algum momento, ter dado mais trabalho do que Lenira. Lenira é aquela pessoa que chegava para mim e dizia, domingo, 8 horas da manhã, 7h30, tomando um cafezinho em casa, ela dizia, vamos para a praia hoje? Eu disse, não, hoje a gente vai para o sítio. Ela não dizia nada, ela botava mais açúcar no meu café, deixando ele muito mais doce. E vamos pro sítio. E depois dizia, porque os meninos, tem uns amigos dele de João Pessoa que estão indo para a praia. Tu acha que de 10 horas eu estava onde? Na praia. Na praia. É assim que funciona com ela. Verdade. É assim que funciona com ela. Ela não vai para o confronto com ninguém. boa. Ela vai para o convencimento, para a E foi delicadeza. ensinando, né? Isso o senhor aprendeu, a delicadeza dela, Claro, né, claro, professor? claro. Isso é fantástica, sabe? Um pouquinho do registro lá da Astec, essa galera aí. Isso aí é um momento com prefeituras. Aí eu estou com a Auditório gigante lá na empresa. Aí eu estou com a equipe de... Nosso auditório são para 50 pessoas. 50 pessoas, se for todo mundo sentado direitinho, se quiser botar mais, pode chegar a 60. E aí é uma equipe de prefeitura que a gente está dando treinamento. Isso todos os anos. Ficou a gente lindo, faz... viu? O escritório tá lindo, parabéns. Obrigado mesmo. Parabéns. Ficou realmente muito legal. Aqui um pouquinho de os registros, né? Aqui com o governador. Aqui o governador. Aqui na marcha dos prefeitos. Em alguns momentos na marcha do prefeito também, nós tivemos a gente sempre vai na marcha do prefeito porque é um momento assim importante também de relacionamento além Doutora do Lenira ali escritório. com o senhor, né? Ela sempre vai comigo, Acompanhando. ela sempre vai comigo também. Coisa boa. A Lenira é contadora, viu? Verdade. Ela foi meu recursos humanos durante mais de 20 anos. Coisa 25 boa. anos, eu acho. Uma última foto aqui, eu trouxe um pouquinho desses parceiros, desses seus amigos, parte deles meus professores, tá ali rapaz, Pedro Rufo, Silva, Ricardo, o senhor ali. A gente todo ano se junta, Fábio tá? Lima. Já esse ano, no dia 15, todo ano, no dia 15, dia dos professores, Coisa a gente se boa. junta para uma comemoração dos professores de Unip e IESP. Então, todo ano, já há anos que a gente se reúne, todos os anos, com o objetivo de se encontrar mesmo, de renovar aí. Seis daqueles ali foram meus professores. Foram, né? O Ricardo foi seu professor da mesma época. Silva também. Ele também, Isso, Delbrando, Delbrando. Pedro Rufo. Francisco Leite. Isso, Chico Leite. Claro, Chico exato, Leite, Silva. Aqui uma parte que eu posso arriscar e dizer que foi um momento marcante, que foi sua posse lá na Academia de Letras, Ciências e Artes do Vale do Mamanguá. É um momento marcante porque uma academia, ela termina filtrando bastante para as pessoas que fazem parte de uma academia de ciência, letras e arte. E você vai ser chamado pelo que você desenvolveu em ciência
de sua profissão, é um filtro assim, muito importante, com pessoas que são extremamente importantes também nos mais variados ângulos profissionais de uma região, já que é do Vale do Mamanguape, onde tem 12 cidades ao redor, onde tem gente muito conhecida como Dr. Marcos, que é desembargador, Dr. Alfredo, que é um médico muito conhecido aqui na capital, professor Cássio. Então, tem lá vários escritores, tem gente das mais variadas, professores, gente das mais variadas áreas. Então, essa escolha é uma escolha que é como um pagamento extra, como um prêmio de reconhecimento em que você se sente bastante feliz por ter sido escolhido. Então, isso foi agora há pouco, a gente teve essa oportunidade. Minha prima aqui comigo, que é a prefeita de Rio Tinto, também oriunda da mesma origem nossa lá. Eu nasci numa comunidade que, quando você vai para a Baía da Traição, você passa por Rio Tinto e sobe uma grande ladeira. Aí lá em cima tem a Vila Regina ou a Aldeia de Montemor. Eu sou dali, da Aldeia de Montemor, junto com a Magna também, que é a prefeita de Rio Tinto pela 4ª vez. Ela também é lá da Aldeia de Montemor. Coisa boa. Contadora também. Também, né? Que lindo. Aqui a gente encerra essa parte das fotos. Professor, obrigado. Eu costumo dizer que é um momento histórico, né, professor? Porque é o seu primeiro podcast estreando? É o primeiro. Que honra! Eu faço muitos vídeos voltados para a divulgação na nossa própria empresa, de momentos, de acontecimentos, ou até mesmo de fatos contábeis que a gente faz para dar conhecimento à população ou até mesmo à área comercial. Mas, voltado para um podcast profissional, essa é a primeira vez que eu sou convidado e também que me disponho a ter essa participação. Agora sim, acontece muito em rádio, bastante. Tá? Rádio, televisão, já tive algumas oportunidades. Em rádio isso acontece bastante ainda, porque profissionalmente as rádios da região fazem muita entrevista com a gente tem sempre muita participação. Coisa boa. Obrigado, porque para mim é uma honra estrear aqui em podcast, contar a sua história, bacana, trouxe muita coisa boa. Mais uma vez, muito obrigado. E aí, tem um momento no nosso podcast que é o Conta Comigo. Que é quando o senhor vai dizer, eu queria que fulano estivesse aqui, eu queria que cicrano estivesse aqui. Então, é um momento que o senhor indica a próxima pessoa que vai estar tomando um cafezinho comigo. O senhor já pensou em quem a gente vai convidar para cá? Sim. Eu tenho vários amigos, pessoas assim com histórias também de muita capacidade, de muita qualidade, que podem, sem dúvida nenhuma, vir para um ambiente desse e trazer também uma contribuição importante. Então, eu vou dar aqui o nome de Joubert. Joubert é um profissional da área de contabilidade e auditoria. É um cara que dá cursos no Brasil inteiro. Ele é sediado, a empresa, junto com o Fábio Lira, que eles são sócios, aqui e em Campinas, São Paulo. Mas você tem uma ideia, ele roda o Brasil inteiro. Agora há pouco, ele esteve numa só viagem em Goiás, em São Paulo, no Mato Grosso, no Acre. Ele deu uma rodada quase no Brasil inteiro, fazendo o quê? Fazendo treinamento para grandes corporações, além de fazer auditoria independente. Então, assim, é um cara que eu acho que ele pode vir aqui e dar uma contribuição muito grande. Eu não preciso falar de Fábio Lira, porque Fábio Lira, você sabe também que é um monstro, tá? É um cara de uma geração nova também. Em relação a mim, já é uma renovação da contabilidade, e eu acho que também é uma pessoa que pode dar uma contribuição imensa em algum momento que você possa trazê-lo. E a sua indicação é a ordem. Vamos convidar os dois, tá? Tanto Fábio Lira como Joubert, né? Uma referência Joubert em auditoria. Jerônimo. Então, conta comigo. Vamos fazer essa ponte. Eu acredito que eles vão estar assistindo, então, convite feito. Vamos só alinhar as datas, se eu vi a logística que é, né? Para trazer aqui, para preparar tudo isso. Será um prazer ter vocês aqui contando história. Professor, a gente tem um ranking que esse mês a gente vai eleger qual foi o podcast mais assistido. Então, os 3 primeiros vão ser premiados. Espero que o senhor esteja lá na premiação. O senhor é acostumado a ganhar tudo. Então, vai compartilhando o nosso podcast para que o senhor esteja no topo e o senhor venha ganhar a premiação. Então, já vai convidando aí, manda mensagem, já terminando aí o nosso podcast, porque a gente tem história para contar todinha aqui. Então, convida a tua audiência, teus clientes, teus admiradores, seus alunos, para que possa assistir e bombar seu podcast para que a gente possa encerrar. Claro.
todos os meus amigos, todos os colaboradores, todos os nossos clientes, toda a sociedade em geral, é muito importante, porque nós temos aqui uma ferramenta de comunicação fantástica. Hoje a vida é comunicação. Então é muito importante você poder ter a oportunidade de profissionais de áreas diferenciadas que trazem conhecimento, em que você está assistindo e de repente uma luz é dada um toque, porque eu acredito assim, iluminado é aquele que acende a sua própria luz. É preciso que a gente fique gerando as oportunidades e nessas oportunidades a gente traga para a gente possa catalogar para nós aprendizado que transforma a nossa vida. Eu desejo isso, muito feliz por estar aqui no Conta Comigo, aqui com Vinícius de Moraes, e que Deus abençoe a todos e que assistam nosso podcast. Meu irmão. Que momento histórico. Professor, mais uma vez, apertar sua mão. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Muito obrigado a você eterna, também por ter me convidado. Claro, tamo junto. Eu ia deixar de trazer uma história inspiradora como desse cara aqui, que é uma referência no Vale do Mamanguape, na contabilidade eleitoral, pública, enfim, tudo que faz. E compartilha, assiste aí o podcast do professor, vai mandando para todo mundo, para que a gente possa ver o senhor lá na premiação. Gente, chegando ao fim, terça-feira abençoada. A gente já está chegando no finalzinho do ano. E é como o professor falou, o que foi que você fez diferente? Vamos pensar, vai analisando o que foi que você fez diferente durante todo o ano 2025. E aí você vai ficar esperando mais um ano as coisas serem diferentes e você continua sendo o mesmo. Então, pensa com a gente, conta comigo. Espero você aqui, terça-feira que vem. Você sabe que terça-feira, 19 horas no canal do YouTube, tem Conta Comigo, tem muita história bacana, assim como foi do professor Neusomar. Gente, Deus abençoe vocês. Mais uma vez, professor, muito obrigado, tá? Compartilhe isso aí, porque a gente quer chegar em muita gente, impactar muita gente, tá bom? Deus abençoe, ótima terça-feira e vão descansar que amanhã tem muito mais. Tamo junto. Valeu, um abraço.